Há questões que são óbvias, que é, nós gostaríamos de substituir o transporte individual cada vez mais pelo transporte público. Esse é um desígnio que julgo que todos nós partilhamos. E, portanto, esse é completamente consensual. E, portanto, deve ser sempre afirmado como uma política municipal e nós, neste momento, como sabem, estamos a fazer um trabalho que está a ser desenvolvido exatamente no sentido de perceber o que é que pode ser. Ainda assim, há depois algumas questões que não mereciam claramente o nosso acordo, e aliás o PS também votou contra, tem a ver com a questão da SCCP. Nós, neste momento, temos um novo contrato com a SCCP que foi aprovado pelos 6 municípios e que resolve as questões que ali estão. Percebo que o Bloco de Esquerda não tinha conhecimento, mas de facto esse problema está resolvido num contrato novo, muito flexível em função das novas necessidades e principalmente aquilo que vai acontecer um dia que o Metrobus esteja a funcionar, nós não sabemos quando é. Portanto, tudo isso já está previsto. A questão da fiscalização também está prevista, nós estivemos à espera até dezembro por um conjunto de pareceres que permite que nós passemos a fazer a fiscalização, neste momento já estamos a fazer. Há depois uma outra questão que foi aqui levantada, e foi aliás abordada, nomeadamente, pelo vereador Tiago Barbosa Ribeiro, que tem razão, que tem o problema, nós temos neste momento um problema com o incumprimento de normas de civismo na cidade do Porto. É perfeitamente visível para todas as pessoas que aí andam que o nível de incivilidade por parte dos condutores leva, nomeadamente, a que nós vemos permanentemente carros parados onde não podem estar, em faixas bus, o que representa um enorme entrave à velocidade comercial dos veículos da SCCP e tem depois consequências no serviço que é prestado, mas tem depois também consequências, por exemplo, a nível das pessoas com deficiência, tem a nível das passadeiras, tem a nível da sinistralidade. Nós, na reunião que tivemos com a senhora Ministra da Administração Interna, em junho, sugerimos à senhora Ministra da Administração Interna que as multas de estacionamento possam ser arbitradas por cada município. Também falamos na questão dos TVDE e da pressão que os TVDE estão a fazer. Nós temos números que apontam para que em determinadas horas do dia, nesta zona central da cidade, 40% dos veículos de transporte individual são TVDEs. E este assunto é de tal maneira grave que também representa para os operadores de TVDE, para os pequenos operadores, um enorme problema, porque não há clientela que chegue. Portanto, nós precisamos de uma regulamentação que passe para os municípios a capacidade de criar a mesma coisa que temos com os táxis. Não é possível continuar assim. Ao mesmo tempo, também precisamos de definir rapidamente onde é que os TVDEs podem parar e não podem parar. Houve ali uma diferença de opiniões relativamente àquilo que é uma recomendação, porque particularmente alguns dos seus vereadores achavam que nós tínhamos que fazer propostas concretas e a ideia não era essa, a ideia era justamente trazer o assunto para cima da mesa e, portanto, embora tenha havido um conjunto de votos contra a recomendação, a verdade até, e disse isso mesmo ao Sr. Presidente, a argumentação que ele nos trouxe nesta reunião era uma resposta exatamente ao reto que o Bloco de Esquerda colocava naquela recomendação. E, portanto, nem me parece que o voto contra de uma parte substancial dos seus vereadores faça algum sentido, ou tenha feito algum sentido, até pelas respostas do Sr. Presidente relativamente a alguns pontos. Depois, naturalmente, há outros onde não estamos de acordo, e há exemplos na cidade, quando nos dizem que há uma intervenção de reorientação do trânsito e quando nos dizem que há o controle do trânsito em situações mais complicadas, a verdade é que no terreno não é isso que estamos a ver. E há algumas artérias da cidade que não têm a ver com os problemas da metro e do metro, têm a ver com, enfim, o congestionamento natural e que leva a problemas sérios, nomeadamente, e isso é uma preocupação também, porque os motoristas em particular são quem pagam a fatura destes problemas todos. E, portanto, são eles que têm que ouvir as pessoas, que têm que lidar com os nervosismos das pessoas, e isso tem trazido situações também muito desagradáveis que vão para lá e que, sobretudo, fazem com que as pessoas estejam a desistir do transporte público, particularmente em algumas zonas da cidade. Isso demorou muito tempo a conquistarmos isso e ainda não está conquistado completamente. É que as pessoas optem por transporte público e não por transporte individual. Isso, em algumas zonas da cidade, está a acontecer. Aliás, o Sr. Presidente até confirmou isso, que há uma descida de utilização de algumas linhas aqui no centro. No essencial, estamos estruturalmente de acordo com aquilo que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda e com as preocupações que a recomendação exprime. São recomendações que temos vindo a debater em sede Executivo Municipal, que também constaram do nosso programa eleitoral, que tem a ver com a valorização da mobilidade sustentável, do transporte público e, enfim, do necessário equilíbrio que nunca é fácil de encontrar entre o uso do transporte individual e as necessárias regras que, sobretudo numa cidade como o Porto, com
com os constrangimentos que hoje em dia se verificam, têm que ser compatibilizados com o uso do transporte coletivo e o estímulo ao transporte coletivo. Nós pedimos a votação por pontos porque, estando de acordo estruturalmente com a recomendação, parecendo-nos que os pontos referentes àquilo que diz respeito à reorganização da rede devem ser compreendidos e devem ser refletidos como foram no âmbito da renegociação do contrato de serviço público e pelos 6 municípios e, portanto, isso já foi feito, isso está a ser dialogado entre os municípios, nomeadamente o Porto e a STCP. Entendemos que é nesse quadro, também com a área metropolitana, com a UNIR, que agora está em processo de criação e em breve de consolidação da sua atividade, é nesse âmbito que deve ser feita a reorganização da rede e não especificamente no âmbito desta recomendação. Portanto, tirando isso, estivemos de acordo com a recomendação. Não há muito a dizer sobre ele, nós abstivemos porque, apesar de considerarmos que existe aqui uma boa vontade que é inegável em procurar resolver pontualmente algumas questões, não era uma proposta que resolvesse as coisas, porque a mobilidade no Porto não é condicionada só por estas obras que estão, e reconhecemos que são neste momento um empecilho a uma maior mobilidade, mas a verdade é que quando as obras acabarem continuaremos a ter um problema de mobilidade no Porto, continuaremos a ter uma dificuldade numa rede de transportes que seja de facto adequada às necessidades. Nós votamos contra a recomendação do Bloco, não porque do ponto de vista teórico não concordemos, muito do que lá está escrito faz todo sentido, a mobilidade é um grande problema que a cidade do Porto enfrenta, um dos maiores problemas que a cidade do Porto enfrenta. Agora entendemos que a moção limita-se a elencar um conjunto de situações com que todos concordamos, mas depois não se constancia com propostas para verdadeiramente resolver as questões. E depois mistura aqui várias situações, algumas das quais já estão em andamento e, portanto, já estão decididas, nomeadamente no que respeita à STCP, o contrato de serviço público já está assinado e, portanto, já está para entrar em vigor brevemente, e no que diz respeito depois às outras questões, o Porto carece ou padece de um problema muito grande no que diz respeito ao atravessamento da VCI, e esse problema há um compromisso do Governo de o resolver a breve trecho, e padece também de um problema que são o facto das obras do metro terem resvalado durante meses e meses a fio, e nós estarmos sempre com prazos de conclusão da obra que não acontecem, troços de obra que estão a abrir, outros que já deviam ter fechado e ainda não fecharam, e outros que ainda estão a reabrir depois de já ter sido feito todo o constrangimento de obras naquele local, e depois da obra estar concluída e de saírem toda a maquinaria e de ser desentapada a obra, passado uns meses volta a abrir novamente a frente da obra nesse local. E, portanto, toda esta circunstância que o Porto vive agora merece-nos preocupação, mas nós também não podemos parar a obra que já está em curso da Metro do Porto e, portanto, temos que aguardar que a Metro do Porto consiga, de forma o mais célere possível, resolver todas essas questões para facilitar a mobilidade nessas áreas e também que possa haver aqui uma solução que possa mitigar os efeitos da VCI.